Corre. Corre para se arrumar, para escovar os dentes e se pentear. Corre para esquentar o pão e fazer o café. Come, que saco vazio não para em pé. Corre até a estação, que o trem tá saindo e não espera não. Corre pro trabalho. Não esquece o guarda-chuva e o agasalho. Pede pro chefe quebrar o galho, que você tem que correr para buscar o filho na escola. Se pegar trânsito, não dá bola, mas não enrola. Corre para não perder o jantar. Depois, corre para se exercitar. Corre para mostrar atitude. Corre para ter saúde, para liberar endorfina, ocitocina, dopamina. Corre para manter a juventude. E apesar da correria, você não deveria achar que todo dia é uma corrida. Corre, não para chegar primeiro. Corre para valorizar a vida. Tá no ar, Tagarela. Fala, vê se explica, põe pra fora. Abra, fale, comunique, não enrola. Tá no streaming, solta o som, põe na tela qual é o texto, qual é o tom. Tagarela. Então solta a língua que tá começando mais um Tagarela, o nosso talk show sobre criatividade, comunicação e o que mais der na telha aqui. Nosso convidado de hoje é o Mauro Chazilev e ele veio falar com a gente sobre esporte, empreendedorismo, mas antes a gente tem que falar dos nossos parceiros. É isso aí, então agradecer ao Vila Estúdio e também à produtora de audiovisual Curva do Ar. O meu nome é Carlo Felipe Passi e eu vou apresentar agora a bancada mais língua solta aqui da internet, começando pela minha parceira em tudo, Fernanda Bassani. Olá. E ele, que é doutor em filosofia e pensa em tudo, Gabriel Ferreira. Olá, estamos aí na correria. E o nosso consultor de gestão e empresário, ele que dá conta de tudo e não conta vantagem, Dani Artel. Olá, não conto vantagem, mas conto os quilos que eu ganhei nesta quarentena. A gente vai falar de esporte hoje, vai me dar até um negócio, viu? Porque eu também tô, viu? Pois é, eu ia falar inclusive pra você, Carlo, pra você falar pra gente agora, pra contar um pouquinho qual que é a sua rotina de exercício. Nossa senhora, é pra passar vergonha agora mesmo, né? Porque principalmente agora na quarentena tá difícil. Mas sabe um negócio que eu aprendi? Já que não tá dando pra ir na academia, a academia do prédio tá fechada também, eu tô descobrindo novos jeitos de fazer. Eu moro no 10º andar do prédio, né? Então agora eu tô de vez em quando, eu pego o elevador, desço, subo toda a escada, subo tudo por escada mesmo, os 10 andares e já tá valendo já. Não tô conseguindo ir muito além disso. Aliás, ô Dani, você no Panamá, você morava num prédio alto pra caramba, não era? É verdade, eu morava no 35º andar de um prédio que tinha 70 andares. Você subia de escada de vez em quando pra fazer um exercício, que umas calorias? Subia 2 vezes por semana, claro. Não, mas tá, cara, complicado, né? Agora, principalmente nessa época, tá muito difícil, né? Eu já não era um exemplo de pessoa pra fazer exercício, mas me envergonho. É igual cozinhar. Sabia que eu queria gostar de cozinhar. Exercício é a mesma coisa. Eu preciso aprender a gostar mais. Preciso ter algo que me dê um pouco mais de estímulo. Mas você sabe uma coisa que eu descobri depois, aos 45 do segundo tempo, literalmente falando, porque eu sempre tive picos na minha vida de esporte, né? Então você fala, bom, preciso fazer esporte, ou em alguma fase da vida você quer, né, sair com as meninas, então você se prepara fisicamente, você quer estar bem, mas e aí isso vai e volta, nunca foi uma constante na minha vida. Depois dos 45, eu tive uma sacada que é o seguinte: eu não gosto de esporte, eu não gosto de fazer esteira até que eu gosto, mas eu não gosto de sair, de ter obrigação do esporte. E aí eu falei, eu vou procurar algo lúdico, e eu comecei a jogar tênis. Pela primeira vez na vida, nunca tinha segurado uma raquete na minha vida antes. E depois do tênis, o processo de competição, o processo de brincar, de jogar melhor com um amigo, de passar para uma próxima etapa, uma próxima fase, me fez fazer outro tipo de ginástica. Eu falei, bom, eu estou morrendo na quadra, então eu preciso
correr um pouco, eu estou perdendo um pouco o passo. Então, eu fazia exercício de fortificação, fortalecimento das pernas. E me ajudou e até antes da quarentena, digo que eu estava bem. Eu tinha um projeto já de final do ano, eu vou chegar nas finais da minha categoria para passar para a próxima. Me inscrevi em várias ligas, estava fazendo 2 vezes por semana, além das aulas de exercício. Mas aí, né? Aí ferrou tudo. E você, Gabriel, qual que é o seu preparo físico aí para dar aula? Cara, é assim, ó, eu durante toda a vida, eu também tive essa coisa meio flutuante, assim, com esporte, jogar bola, aquelas coisas de criança, fez Kung Fu, Karatê, Taekwondo, essas coisas todas, e depois sempre ignorei solenemente. Mas no último ano e meio, eu me tornei a pessoa que eu mais odiava. Eu comecei a ir à academia, assim, 3 vezes por semana, comecei a correr, sim, 5 quilômetros 3 vezes por semana. Eu virei gente, assim, eu comecei a fazer coisas horríveis como tomar whey. Assim, eu até nem gosto de falar isso, porque pega mal na minha profissão, né? É professor universitário e toma whey, né? Mas, e aí eu fui surpreendido agora pela quarentena, porque eu tive que parar, e assim, eu fico até constrangido de dizer que eu tô sentindo falta. Né? Como dizia o filósofo todo bombado, assim. Mas eu imagino o Gabriel no Filósofos Anônimos falando: oi, meu nome é Gabriel, eu sou professor de filosofia, eu tomo whey. Eu tomo whey e creatina, né? Porque, né? Não, mas e aí aconteceu isso, que agora, assim, eu tô meio mal, né, realmente agora, porque eu tô sentindo falta. Eu tô, assim, caminhando, enfim, tentando correr, mas não é a mesma coisa. Eu tava curtindo puxar ferro mesmo. E eu tô meio decepcionado, assim, aí como dizia aquele filósofo carioca, o Antônio Carlos, vulgo Mussum, Deus é testemunha que eu queria malhar, mas tá complicado agora. Mas eu assim, falando sério, eu me reencontrei, assim, é uma coisa, cara, eu não quero me gabar, né, mas nesse último ano e meio, eu perdi 20 quilos, cara. Ô, louco. Então, assim, foi um negócio incrível, cara. São 8 livros que eu tinha, eu perdi. Isso, exatamente. Mas, então, assim, foi um negócio, foi legal. E aí eu me sinto menos constrangido agora de conversar com o nosso convidado aí. Maravilha. E você, Fê, o que você anda fazendo? Pô, a minha relação A Fê achou que ela ia escapar dessa pergunta, ela estava quieta aí até então. Mas a minha relação é bem engraçada, no sentido de que eu também nunca fui uma pessoa muito, não gosto de correr, mas eu sempre gostei de exercício, assim, de dança, né, eu sempre gostei de dança, eu sempre fiz dança, sempre fiz teatro, e você acaba exercitando bastante o corpo, né, no teatro, é isso. Eu comecei a fazer balé com 3 anos, e eu parei só com 16, 17 anos, e o teatro eu comecei com 11, fiz direto até ali os 17, aí fui voltando, né, teve aquelas idas e vindas, mas então, assim, eu acho que eu sempre me exercitei, mas de uma outra forma. Eu sou apaixonada por viajar, e eu gosto muito de fazer trilha, então essa coisa do ecoturismo sempre me encantou muito. Eu já fiz trilha em caverna, eu já fiz várias trilhas. mergulho, né? Já fiz mergulho, então assim, eu gosto muito, muito mesmo dessa coisa do eco, né, do ecoesporte, né, ecoesporte é um carro, não tem esse nome. Eu gosto muito do ecoesporte. Eu gosto mesmo, eu não sei se vocês sabem, mas assim, eu já me meti em várias trilhas aí, me perdi na Floresta da Tijuca, já várias histórias aí. Mas enfim, inclusive, quando vi o nosso convidado, que ele traz toda essa parte aí do esporte com a natureza, né? Achei muito, muito interessante, porque é onde eu gosto mais, né? É o tipo de esporte que eu gosto mais. Então, hoje, para falar, né, desse tema de esporte e empreendedorismo, eu vou chamar aqui o Mauro Chazilev para falar com a gente. Vem para cá, Mauro! Chegando, tô correndo pra ir. Vem correndo. Tô correndo. Cheguei. E aí, Seja pessoal? bem-vindo, Mauro. Muito obrigado. Legal. Beleza? E, bom, você já ouviu aí um pouco das nossas bobeiras, das nossas aventuras esportivas aí.
já chega fazendo seus primeiros comentários do que a gente estava conversando. Quais são as primeiras impressões aí sobre a nossa vida esportiva desse quarteto fantástico aqui? Então, eu também agradeço o convite. Para mim é muito legal estar aqui, esses desafios, assim, de chegar sem saber muito bem o que vai acontecer e uma conversa de cara e peito aberto. Para mim é muito legal, porque saem coisas muito bacanas desse tipo de conversa. E aí eu já fiz algumas anotações aqui. Eu vi a parte física aí que vocês, dos depoimentos, e se a gente pensar, tudo volta para a parte lúdica da criança, né? A gente esqueceu o dia a dia, a gente acaba esquecendo como era ser moleque, como era ser pinto no nicho, né? A gente começa a ficar engravatado, aí eu tenho vergonha de falar que eu uso whey, creatina e os puns que eu dou, né? Isso você não falou, mas eu posso imaginar. E a gente começa a ficar assim, porque o dia a dia vai deixando a gente muito quadradinho, muito apertado. A fala inicial do Corre, depois eu queria que vocês mandassem para mim, que é maravilhosa, que é exatamente isso, a gente está sempre apagando incêndio. E a gente perde o tempo de cuidar da gente mesmo. Essa descoberta do Dani com o tênis, então o tênis começa a ganhar uma importância porque é maneiro, porque ele está fazendo parte de um grupo, porque ele se relaciona com novas pessoas e tal. E aí, como ele quer melhorar, ele entende que ir para uma academia, ele aceita e tal, porque isso vai melhorar uma atividade que ele gosta. Então, e o que a gente tem visto é que a academia, levantar peso, essas atividades de força e tal, melhoram muito a velhice. Eu não cheguei lá ainda, mas eu tô vendo vocês aí, tirando a Fernanda, claro, mas essa parte toda melhora o nosso envelhecimento, né? Mesmo a gente falando de teatro, porque teatro não é simplesmente estar no palco, né? Você tem todo um treinamento físico, inclusive, para a performance ali do espetáculo. Uhum. A gente fala de não é ser sedentário, né? Engraçado, não é que a gente é sedentário, a gente gosta de se movimentar, a gente só não gosta, às vezes, do processo de fazer academia, né? Essa rotina, às vezes. Você falou do lúdico, é bem interessante, né? De ter algo que te deixa a atividade mais divertida, né? Sim, porque você pode sair do formal, né? Você não precisa ser só, o treino não é academia. E uma das discussões que a gente vem tendo é que talvez esses box de crossfit, eles façam sucesso, porque também tem uma coisa de desafio, tem uma coisa de competição, tem uma coisa de brincadeira, de divertimento, né? Se você estivesse indo para uma academia para fazer um pique-bandeira, um caça ao tesouro, uma coisa assim, talvez você se empolgasse e fosse. Né? Talvez e aí você vê outros tipos de treinamentos ao ar livre, não só fazendo trilha, mas corridas por trilha ou grandes travessias, como o Caminho de Santiago, que é esse contato com a natureza, e o benefício físico, por exemplo, de miopia, de coisas que o contato com a natureza promove. Então você está lá fora, então você usa menos celular, você está menos nas telas pequenas, menos conectado. Na verdade, eu acho que você está mais conectado, né? Você tá, as tecnologias, você foge um pouquinho dela, e aí abre um mundão lá fora, né? E aí, isso é a verdadeira questão da saúde, e o estar treinando, estar em atividade de coisas que você curte fazer, e que te prepara para fazer melhor o seu dia a dia, né? Eu filosofo melhor quando eu tô bem comigo mesmo. Foi legal você falar da parte lúdica aí também. A próxima vez acho que eu vou levar a crítica da razão pura na academia, para juntar uma coisa que eu gosto, vou ler na academia. Gostei disso aí. Sim, tem uma galera que lê na bike, né? Na bike ergométrica. Isso. Como eles conseguem, eu não sei, mas eles leem. Mas você tomou Dramin. Mas você sabe que eu comecei um negócio que pra mim funciona é audiobook, eu consigo na academia. Colocar no fone um audiobook, claro, aí depende do que você tá lendo, né? Mas assim, uma coisa mais literatura, mais leve e tal, né? Uma crítica da razão pura no audiobook fica meio complicado. Dedução transcendental enquanto você tá lá fazendo supino, acho que não vai ser legal. Agora, Mauro, uma coisa que você comentou, que eu achei interessante, é o quanto isso é importante para o preparo, seja para as atividades do dia a dia mesmo,
quanto para a velhice. Isso é um tema que me preocupa bastante, assim. E, por exemplo, a gente faz muitos eventos, né? A gente faz mega eventos. E eu nunca tinha me dado conta, de que eu preciso de um preparo físico muito bom para isso, porque a gente anda quilômetros, né? Eu que circulo durante todo o evento, desde o backstage até ali a entrada, né? A parte de bilheteria e tudo mais. Teve evento que a gente até calculou todo mundo da produção e foi um barato, porque ao final de 3 dias a gente fez meio que uma competição para ver, quem andou mais. Na verdade, não foi uma competição, foi uma checagem ali. E a gente tinha andado, por exemplo, eu tinha andado 60 quilômetros ao todo, nos 3 dias. Ou seja, eu fiz uma maratona dentro Aham. da minha função ali, entende? A gente está vivendo cada vez mais, só que com uma qualidade cada vez pior, né? Cada vez menor. Vê muitas vezes pessoas bem ativas, idosos e tal, que têm a mente trabalhando muito bem, que gostariam de estar fazendo atividade, mas o corpo já não está aguentando. Isso foram anos de não preparo, anos de não atenção, né? De outras urgências, de outras prioridades que talvez façam falta numa qualidade de velhice. Deixa eu fazer uma pergunta. Em uma tava acompanhando aquelas pitadas que você tava fazendo no YouTube, achei muito legal. E em uma delas você falou sobre o medo e mencionou o fato de ter participado da Jungle Marathon, né? Aham. Eh, Quando você está se preparando para uma maratona, além do preparo físico, é importante algum tipo de preparo mental? Eu acho que o preparo mental, eu acho que a questão mental ela é muito mais importante do que o físico nessas provas, né? Repara que uma prova como a que você está falando é uma prova de 220 quilômetros mais ou menos. Essa não é uma prova direta. Eu acho que eu mais gosto, você começa e corre a prova inteira até chegar com a quilometragem que for. Essa não, essas são 6 etapas, 6 ou 7 etapas. Então você tem que carregar tudo aquilo que você vai usar durante a prova inteira. E a prova não é só a corrida, né? Então a rede, dormir na rede, então a rede vai lá dentro, primeiros socorros, vai lá a comida para 7 dias, vai dentro da mochila. Nossa. Então você tem várias coisas, tem questão de cuidado com os pés, tem questão de desconforto, dormir em rede para mim era o maior estresse. Pessoal, eu brinco porque o pessoal dizia que a gente passa lá no lugar de maior concentração de onças do mundo. E isso para mim era razoavelmente tranquilo. O que me incomodava era dormir na rede, porque eu achava que eu ia vomitar sem parar, eu achava que eu ia ficar enjoado direto, que eu ia ter que tomar Dramin com a rede balançando. Então, o preparo mental é o que te quebra. A falta do mental é o que quebra, né? Porque às vezes eu fui correr lá na Badwater, que chama Vale da Morte, né? Na Califórnia. O nome deve ser pior do que o lugar. É no verão, frita ovo no asfalto, o asfalto chega a 96 graus, a temperatura é 58, a gente corre naquela linha branca do lado da pista para diminuir a chance de derreter o solado do tênis, blá, blá, blá. E as pessoas vão pra lá porque elas querem, né, inclusive. E não tem premiação. Não tem premiação. Então, ou são malucas, ou são apaixonadas, sei lá, enfim. A prova tem 217 quilômetros. Esse número esdrúxulo é porque são 135 milhas. E aí, se a cabeça não está muito acertada, qualquer motivo é motivo para abandonar. Ô, Mauro, deixa eu aproveitar e perguntar. Quando foi que você teve o clique? Porque quando a gente fala assim, corridas normais e tudo mais, a gente sabe da maratona, e que é a prova talvez mais popular, né, de longa distância. Quando foi que você olhou e falou assim, não, esse negócio aqui para mim tá pouco, eu quero correr 300, 200 quilômetros. O que te levou a isso? E como é que você concilia? Porque você é um educador de educação física, você tem negócios, né? Você tem é empreendedor dessa área, você é atleta, já trabalhou como técnico, pai, blogueiro. Como é que você concilia tudo isso com esse extremo? Então, em 2000... Gente, peraí. Vocês estão gostando? Estão gostando? Então não esquece de se inscrever no nosso canal. Dá um like também. Então, em 2000, até 2000 eu trabalhei direto
com educação física, né? Em 2000 eu fui para as Olimpíadas de Sydney com a Adriana Beari Shelda no vôlei de praia e tal, era auxiliar técnico. E aí em 2000 a gente inaugurou On The Rocks, que era uma loja de esporte de aventura, de um jeito que a gente queria que fosse uma loja diferente, que os clientes não tivessem sempre razão, que a gente pudesse dizer que o cliente estava errado, indicar as coisas que a gente achava correto. Então comecei a estudar muito equipamento e tal, e as pessoas falavam, mas você corre aventura? Não sei se vocês estão familiarizados com a corrida de aventura. A corrida de aventura é um esporte multidisciplinar. É como se fosse um caça ao tesouro de adulto, né? Você tem mapa e bússola, o GPS é proibido, e você tem que ir passando pelos postos de controle, que são determinados pela organização, na modalidade esportiva que a organização determina. Então, hora você está remando, hora você está pedalando, hora você está de trekking usando mapa e bússola, hora você está fazendo ascensão e descenso por corda, rapel. Então, tem várias atividades integradas. E aí eu fui correr uma prova, eu indicava os equipamentos e as pessoas falavam, você corre? Eu falava, não. Ué, então como é que você está me indicando isso aí? Não, porque eu estudei e tal. Eu falei, não, é melhor eu correr. E aí eu corri uma primeira prova, gostei pra caramba, e a minha segunda prova de aventura já foi uma prova de 500 quilômetros, na Chapada Diamantina. Nossa. E aí ferrou, o bichinho picou. Fernanda, já foi pra Chapada? Não, tá na minha lista lá, mas não fui. Tem que ir. E é muito legal, é muito impressionante quando você começa a entrar em comunhão com a natureza, não num sentido assim, boboca, mas de que você começa a perceber o que realmente faz sentido. E aí foi o primeiro clique, Dani. O primeiro clique foi aí de que eu achava essas provas muito longas, maneiras. E aí em 2007, nunca tinha corrido uma maratona. Você tá perguntando como é que foi a transição? Não teve transição. Foi direto para isso? Sim, em 2007, um amigo, Adriano, perguntou se eu não queria fazer apoio para uma prova que ele ia correr. Eu falei, pô, apoio? Eu não posso correr? E aí ele falou, cara, eu apliquei o meu currículo, porque tem que aplicar o currículo, até agora eu não fui aceito. Eu falei, pô, o Adriano tem um currículo bacana pra caramba, o cara já correu Ironman, já fez um monte de coisa e tal, se ele não foi aceito, vou mandar meu currículo só de sacanagem. Aí mandei. E aí chegou uma mensagem do Mário Lacerda, organizador da prova, não conhecia ele na época, falando, Mauro é um professor de educação física, tem a loja On The Rocks, blá, 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 boa prova, Mauro. Boa prova, Mauro. Adriano, você pode abrir o e-mail que eu tô achando que os caras me aceitaram. Aí ele abriu e falou, Mauro, eles te aceitaram. Eu falei, caracas, e agora? Que morte horrível. Ué, agora você vai correr, né, cara? Agora... Aí o pessoal fala, você é maluco. Pô, como é que você vai correr 217 quilômetros na Serra da Mantiqueira? Essa prova, ela equivale a subir e descer o Everest. E agora, em até 48 horas. Então, é uma prova dura. Eu falava, não, tranquilo, eu já fiz todos os cálculos. Se eu fizer caminhando rápido, dá para eu fazer. Eu consigo fazer 100 quilômetros em 24 horas, depois eu faço mais 100 em outras 24 horas, e ainda me sobra 12 horas, na época eram até 60, para dormir, comer, fazer qualquer coisa e tal, e pronto, e partir. E aí um fulano lá, em algum momento, falou assim, não, prova dessa só começa no quilômetro 180. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer até lá? Vai ser insuportável. Acho que é melhor eu começar a correr. Aí comecei a correr. Aí fui correndo, estava me sentindo bem. Aí fui. E aí, nas primeiras 24 horas... Eu tinha pensado em fazer aqueles 100 quilômetros que eu falei para vocês. Na verdade, nas primeiras 24 horas, eu corri por volta de 170. Então, a planilha, eu errei tudo. E ali no quilômetro 180, onde aquele fulaninho falou que a prova começava, meu corpo ficou destruído. Meus maléolos, que são esses ossinhos que a gente tem no tornozelo, como se faz o movimento do pé, eles desapareceram, inchou. O barulho que meu pé fazia era uma tendinite clássica que o pessoal chama de corda de violão, que é aquele barulho que passando a unha na corda do violão. Nossa. Na canela esquerda fez um ovo, como se fosse uma fratura por estresse, e eu não conseguia mais andar direito, eu conseguia andar a 2 km por hora. É tipo
as lesmas do caminho me ultrapassavam, assim, os vermezinhos do chão. Mas, incrivelmente, estava legal. E é isso que às vezes fica difícil entender. Pô, você estava com dor? Estava com muita. Mas estava maneiro? Estava muito maneiro. Estava legal. E foi engraçado porque eu não conseguia descer a ladeira. Em algum momento eu descobri que eu só conseguia descer de costas, que dava menos dor, porque eu fazia menos o movimento do tornozelo. Então comecei a descer de costas. Parecendo de moonwalk, né? É o que eu ia falar, Michael Jackson. E o engraçado foi que depois fizeram matéria da prova, né? Foi a primeira edição, me entrevistaram, e aí saiu lá, Mauro desenvolve a técnica de descida de costas. Ridículo, né? E tiveram, na verdade, duas coisas muito legais nessa prova, né? Não tem premiação para o primeiro colocado e não tem premiação em grana. Então as pessoas vão para lá porque gostam, porque acham maneiro isso e tal. E nesse momento eu vinha correndo bem, eu estava em 4º lugar nessa prova, quando eu me machuquei, e eu tinha conhecido um cara chamado Manuel Mendes, tinha contado ele, falado, aquele cara lá é o Manuel Mendes, ele é o recordista mundial de 24 horas na esteira, se é que isso pode ser maneiro, mas ele é o recordista mundial e tal, blá, blá, e ele estava lá atrás de mim. Em algum momento ele me passou, eu vinha já me arrastando, ele me passou, ele parou e falou, o que houve, Maurão? Eu falei, caracas, o cara sabe meu nome. Conheci o cara ali outro dia, né? Alguém apresentou e tal. Falei, aconteceu isso, 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 e ele me fala assim, e agora o que a gente vai fazer? Falei assim, como assim a gente, né? Lembra que eu venho do esporte de competição, né? Esporte de alto nível, eu tinha recentemente corrido a Olimpíada, participado da Olimpíada e tal, que a gente está preocupado com o resultado direto. Esse cara é um recordista mundial e ele me pergunta o que nós vamos fazer. Pô, eu vou aqui continuar me arrastando e você vai lá ganhar a prova. Ele falou, não posso te deixar aqui. Eu falei, cara, claro que vai me deixar aqui. Sai, some. Tem certeza? Eu falei, tenho. Vê se você ganha a prova, vai embora. Então tô indo. E foi embora. Dali a pouco vem chegando o tal do Sérgio Cordeiro. Sérgio Cordeiro é campeão mundial de ultra triatlon. Então o cara é um monstro, ele corria descalço. E você acha que o pé dele vai ser igual um casco de cavalo, o pé dele parece um bumbum de neném. E ele, mesma coisa, ele correu Deca Iron, 10 dias, 10 Ironman, um por dia. Então o cara é um monstrinho, um monstrengo, assim, um não humano. Mas é por isso que o pé dele é lisinho, porque não há pele que fique. Ele faz mega esfoliação todos os dias. E aí ele me perguntou o que tinha acontecido, eu contei, ele teve uma abordagem diferente, ele falou, você vai continuar? Eu falei, vou. Então tá bom, então eu tô te esperando na linha de chegada. E beleza, foi embora. Quando eu tava chegando, depois eu soube da história, ele começou, porque a organização falou, o Mauro tá vindo aí e tal, porque a organização mandava como se fossem uns batedores para ver onde os corredores estavam e tal. Ele começou a convocar o pessoal para vir me esperar na linha de chegada. E pegou o Marcelão, que era da minha equipe de apoio, e falou, Marcelão, vamos buscar o Mauro lá, que quando ele encontrar a gente, ele vai esquecer da dor. Então eu vinha me arrastando, de repente chega o Sérgio Cordeiro e o Marcelão para me acompanhar até a linha de chegada. Porque não dá para ver, mas cada vez que eu conto essa história eu me arrepio. Quando eu cruzo a linha de chegada, eu olho, Manuelzinho Mendes está chorando copiosamente. Então, aquilo foi mega transformador. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. Isso é muito legal. Eu tenho uma pergunta que é muito... Eu já tinha pensado nela, Mauro, mas eu não podia prever o quão boa ela seria a partir do teu relato. Porque desde que você comentou aí no começo que as provas, a maior parte dessas provas não tem premiação, até essas abordagens que os outros participantes tiveram com você, são exemplos, são casos perfeitos disso que eu queria ouvir mais de você. Existe, por incrível que pareça, existe uma literatura razoavelmente grande de filosofia do esporte. Existe, inclusive, um periódico desde a década de 70 nos Estados Unidos, que é o Journal of Philosophy of Sports, que é de altíssimo nível, é um negócio bem interessante mesmo. Um dos conceitos que o pessoal mais trata em filosofia do esporte é sportsmanship. Mas a ideia fundamental é que estão envolvidas nos esportes um conjunto de virtudes.
E aí esses caras estão pensando em quase que virtudes morais, como coragem, como lealdade, como idoneidade, e aí passa desde a adesão às regras, porque, obviamente, para você ser um esportista, você tem que ter certo tipo de aderência a regras, né? Mas passa por aquilo que, grosso modo, geralmente a gente chama de fair play também, enfim, esse tipo de coisa. Mas é muito mais que isso. Então, a minha pergunta para você, e coletando, de certo modo, todos esses teus pequenos relatos aí, como que você vê essa ideia, esse conceito de sportsmanship, se você vê que existe um conjunto de virtudes essenciais para o esporte, e aí juntando isso com aquilo que a gente falava no começo, como que isso pode ser absolutamente fundamental para a vida social, ou seja, para além do esporte? Como que essas virtudes fundamentais ao esporte podem transbordar para a nossa vida em sociedade? Faz todo sentido, não é? A gente ser o melhor que a gente puder, né? A gente está vivenciando isso, está tendo que ter vários outros olhares, porque antes era só o meu umbigo. O meu umbigo é o que é o importante e os meus, né? É tipo o seu círculo imediato e você fica ali nele. É por isso que eu acho que essas provas são tão enriquecedoras, porque é a tentativa de transportar isso para o dia a dia, de trazer isso para as relações de dia a dia. E essas intervenções, essas ocorrências, elas são tão impactantes, se você estiver ligado, que é como se você voltasse para casa e você não consegue levar a sua vida cotidiana da forma que você levava. Não pode ser. Quando você vê uma coisa dessa, eu vou contar mais um caso, e a gente vai buscando outros, talvez, ao longo da conversa, porque isso não se restringe ao atleta, né? Isso é muito maior, né? Esse fair play, você ajudar o outro e tal, aquela história do Ubuntu, né? Somos todos. Como é que eu posso estar alegre se o outro cara tá ferrado? Ou mesmo no alto nível, quando você vê na linha de chegada um cara vai na frente, o cara tá quase cruzando a linha de chegada, ele tropeça e cai, e ali vale grana, e vale vaga para jogos, etc. E o cara que vem logo atrás numa corrida desenfreada, ele não ultrapassa, ele ajuda o cara a se levantar e tal. Então, beleza, o cara perdeu a primeira colocação, mas ele pode dizer para você que valor isso teria para mim se eu tivesse ganho essa prova dessa forma, aquele cara mereceu ganhar. Sem dúvida. E você vê que se ele só tivesse passado ali a linha de chegada em primeiro, ele ia ser o ganhador e tal. Mas olha quanto isso envolveu, quanto isso impactou em todos nós, uma ação dessa, e até em mídias, uma imagem dessa, né? O filminho do cara parando, reverbera muito mais do que simplesmente ele ultrapassando ali o cara que tropeçou. Né? E aí eu acho que a gente faz essa corrente virtuosa, essa corrente do bem, essa corrente de ter boas ações. Né? Eu ia contar de uma história, a gente foi correr na Patagônia chilena. Fernanda, outro lugar aí para você botar na sua lista, por favor. Eu não sei se eu tô nesse nível ainda, mas tá no checklist, Eu acho que a vida é dividida em AP e DP, antes e depois da Patagônia. A Patagônia é gigantesca, é super ermo, e a gente foi correr, essas coisas que a gente cai de paraquedas, eu fui correr a maior prova de corrida de aventura que já fizeram no mundo. Foram 1.112 quilômetros em 14 dias. A gente largou de Torres del Paine, remamos no Estreito de Magalhães, isso que a gente estudou lá quando era menino, acho que estudou, lembra e tal. Fomos em lugares muito, muito legais. E a gente se ferrou muito, a gente errou muito o planejamento e tal. A gente saiu por uma trilha, os caras falaram que a gente ia fazer uma trilha simples e rápida que devia demorar umas 16 horas. A gente levou comida para 24 e levamos 48 horas para fazer. Então, acabou a comida, a gente tem uma tal de turva, que é uma vegetação, a gente chamava de trufa, porque a gente estava sempre com fome, era um jeito de rir um pouquinho da situação, mas a turva ela parece um tufo de grama e tal, mas quando você pisa, você afunda, e aí na hora de tirar, você precisa voltar com cuidado para o seu calçado, para o seu tênis não ficar afundado lá, perdido. Então a nossa progressão aí, até que a gente aprendeu a se deslocar, foi muito lenta, e a nossa comida acabou. Então, em equipe, a gente precisou
organizar isso. E a gente conseguiu desenvolver uma coisa de equipe ali. Então, a cada tempo a gente parava, a gente tinha um clube social, a gente sentava, quebrava esse clube social pelos 4 integrantes, os 4 comiam, depois a gente pegava um quadradinho de chocolate, dividia o quadradinho de chocolate, ia para os 4, e a gente foi avançando com isso. Isso fortaleceu a equipe de alguma forma. E num lugar desse, com fome pra caramba, quando você acha uma casa, você não quer nem saber que horas é e tal, você espanca a porta às 3 horas da manhã, a pessoa olha, no final do mundo, você está com a headlamp, né, aquela lanterna de cabeça, a pessoa abre a porta, dá aquele olhado, vê 4 lanternas, já tem certeza que ela vai ser abduzida naquele momento. e a pessoa, você quer alguma coisa? Pô, a gente quer comer, pode me oferecer alguma coisa para comer? E a pessoa fala assim, e lá não é que vai ali daqui a pouco no mercado comprar, não tem. Então talvez o que aquela pessoa está te oferecendo é algo que possivelmente faltará para ela. E num dos casos especiais que a gente teve, foi tão incrível para a gente que a gente depois pegou o mapa do que a gente tinha percorrido e a gente foi botando o nome das pessoas que nos ajudaram ao longo do caminho. Não eram atletas, eram moradores locais que abriram a porta para a gente. E essa senhora abriu a porta, falou, entrem. Vocês não querem sentar? Na mesma hora a gente já estava sentado no sofá dela, imundos como nós estávamos, fedorentos como nós estávamos, e ela começou a oferecer comida, lanche, suco, bolo, um monte de coisa ela deu pra gente. E a gente perguntou, por que a senhora está fazendo isso pela gente? Aí ela falou, eu tenho um sobrinho que viaja ao país vendendo, trabalhando, e é dessa forma que eu gostaria que ele fosse recebido. Nossa, Caracas, ferrou. que Você está demais. preocupado porque você não vai trocar de carro esse ano? Legal. Porque suas férias é. foram adiadas, entendeu? Então, muda a perspectiva, né? Vem uma pessoa, talvez analfabeta, talvez com conhecimento formal baixo e tal, e ela te dá uma porrada no estômago maravilhosa. Sim. Nessas provas colocados assim em situações tão extremas, quando vocês estão jogando, disputando em grupo, o processo de comunicação interpessoal é muito fundamental, né? Porque assim, todo mundo já tá estressado, já tá cansado. Como que vocês lidam um pouco com isso, né? Imagino que o processo de comunicação entre vocês também é algo muito fundamental para avançar, né? Para não criar mais um problema além do cansaço e da escassez de recursos, né? Sim, é gestão de equipe, né? A corrida de aventura ela é interessante, porque são 4 pessoas, normalmente, uma do sexo oposto, então necessariamente tem ou uma mulher, ou 2 mulheres, então, porque acaba que é um esporte mais masculino, infelizmente, tem menos mulheres participando, enquanto comunidade, isso não é tão legal, né? Seria legal uma coisa mais equilibrada, mas você ter uma boa gestão ali da equipe é fundamental. Você vê equipes muito bem treinadas, muito fortes fisicamente, que quebram por relacionamento, abandonam provas por relacionamento. E tem uma coisa que a gente está acostumado a valorizar ou botar na cara, na parte da frente, aquilo que a gente é bom. Então, digamos que eu estou na corrida, e nisso, esse é meu ponto forte. Aí eu começo a encher o saco galera, vamos embora, vamos mais rápido, vamos isso, vamos aquilo. Dali a pouco vai entrar na bike, onde o outro fulano é mais forte. Aí começa. Então, o tempo inteiro, a gente está esticando a corda. Então, essa corda pode arrebentar com maior facilidade. Então, a gente diz que na corrida de aventura, a velocidade é do mais lento. Eu preciso cuidar do outro. Porque se um quebrar, a equipe toda quebrou. Então, isso também é legal quando a gente traz isso para o dia a dia, né? Quando bota para o pessoal de RH, ou quando vai entrar numa empresa e abordar esses assuntos, é entender as forças que estão ali e ajustar direitinho elas. A gente falou bastante aqui sobre essa questão do esporte de aventura, né? E ele se relaciona bastante com o turismo. Queria saber de você um pouquinho como que é esse mercado, e o Brasil sendo um país tão grande, né, com tanta floresta, caverna, praia, enfim, lugares maravilhosos. Você acha que a gente
explora tudo que a gente poderia explorar nessa questão aí do ecoturismo? Não, a gente não explora nem um milésimo do que a gente poderia. Imagina, você se perdeu na Floresta da Tijuca. Você poderia ficar na Floresta da Tijuca fazendo atividade por quanto tempo você quiser. É meu parque de diversões. Eu vou treinar lá, entro em trilhas que eu não conheço, e eu sei que se eu não sair da trilha ou encaixar em outra trilha, naturalmente, ou eu vou achar mais uma trilha, ou eu vou cair no asfalto e vou me encontrar. Então, eu me permito treinar ali. Mas a gente tem uma série de questões com violência urbana, com educação, com cultura de turismo mesmo, né? O Rio, ele seria o melhor lugar do mundo para a gente fazer ecoturismo, para a gente fazer esporte. Eu saio da montanha, acabei de sair da cachoeira e vou dar um banho, dar um mergulho no mar, né? Então, aí depois vou dar uma escaladinha, Muro da Urca. Então, eu posso fazer o que eu quiser. E a gente opera muito, muito mal isso em questão de cultura e em questão de ocupar os espaços, né? Então, uma das coisas que eu procuro não fazer é ficar refém dessas sensações. É claro que existe o risco, mas muitas coisas são daquele medo que te mobiliza, né? E aí a gente vai tentando ir na contramão disso. Muitas vezes vou de bike para o trabalho. Ah, pô, mas não tem o risco de levarem sua bike? Tem, mas é melhor eu estar ali usando do que ela ficar na garagem, sabe? Então, e para mim vai ser muito mais bacana eu estar em atividade com ela e vai me gerar muito mais benefícios versus o risco de acontecer alguma coisa. Falando de medo de mercado, do risco, Mauro, você criou a empresa On The Rocks Aventura, você pratica as corridas de aventura. Eu queria saber qual é o desafio mais difícil, é tocar uma empresa ou sobreviver na selva? Pô, a gente mora no Brasil, empresa fácil. Posso só perguntar uma coisa sobre o Brasil? Já que a gente Claro. falou de ecoturismo e de empresa, eu queria só fazer essa pergunta de visão social. Há muito tempo atrás, quando eu era criança, e a gente falava de educação física na escola, era aquela matéria que a professora tinha dó, né? Falava, coitado, esse aqui faz educação física, né? Tipo, vai fazer isso da vida, porque não deu certo em nenhuma matéria. A gente tinha um certo preconceito com isso. Uhum. Mas o país e o mundo, acho que fizeram vários esforços para aprender mais com a questão do esporte. A gente trouxe a Copa do Mundo, as Olimpíadas para o Brasil. Eu não quero entrar no mérito do que os governos fizeram com isso, mas eu queria ver da sua percepção social. A gente, como sociedade, a gente aprendeu a olhar diferente para o esporte ou ainda é uma coisa que está relegado a, putz, se der certo, meu filho vai ser jogador de futebol, e isso é o máximo que a gente consegue ver ou enxergar no esporte? Então, eu acho que antigamente ainda está muito presente, Dani, porque a educação física na escola que a gente lembra era o nosso professor jogando a bola para falar, vai lá jogar bola, e ele fica com o jornal aberto. Essa é exatamente isso, é o que eu vivi. A imagem clássica. E, na verdade, é educação física, e tem uma parte de educação ali que fica muito esquecida, e não é jogar bola. A gente está falando de conceitos de valores, né? Muito mais interessantes, profundos. A educação física é a única atividade da escola que as pessoas se tocam. Hoje em dia não vão se tocar e tal, no novo normal, inicialmente, mas é onde o professor pode se tocar, não tem uma carteira, uma mesa na frente, afastando. Então, essa parte humana, de humanização social, de toque, de troca, ela foi talvez desprezada ou colocada em segundo plano. Você faz um esporte no clube, então você pode ter dispensa na educação física da escola. Claro que não. Claro que não. Não é porque você joga bem bola que você não precisa. É outra coisa, né? E aí pensa em educação, se a gente pudesse integrar a educação física com as outras matérias. Sei lá, o cara está aprendendo biologia e a gente delimita um círculo ali na quadra e bota que cada um é célula e entende como são as células se chocando, a gente vai diminuir o ciclo e vai ensinando ciências na aula de educação física, porque tem mais espaço, porque dá para brincar de criatividade e tal, em vez de ser uma coisa tão quadrada e cada uma estanque. E eu acho que ainda é isso,
pô, se tudo der certo, meu filho vai jogar no Barcelona e a gente vai virar, vai dar tudo certo pra gente. Ainda não é visível todas as possibilidades que a educação física, oferece enquanto como meio, né, e não como fim, né. Exatamente, exatamente. Não é só a questão de ganhar grana, a questão é de tornar pessoas melhores, pessoas mais conectadas, pessoas mais afetivas até, né? Porque você Uhum. abraça, porque, Sim. sabe, eu acho que tem isso, essa questão de, da afetividade mesmo, do carinho, que é parte muito abandonada. A gente tem que virar, ser robô, a gente tem que produzir, a gente tem que, sabe, muito encaixotado, muito enquadrado, e eu acho que a educação física era o lugar de você ser mais sacana, de você, sabe, ser mais moleque, pivete, do melhor sentido da palavra. Mauro, no Tagarela, o entrevistado pergunta também. Então, a minha próxima pergunta, Mauro, qual é a sua pergunta? A minha pergunta tem a ver com a educação, assim, usando a criatividade, como a gente poderia, e a gente vê que a educação ainda é o nosso gargalo, né? A gente pode falar de economia, a gente pode falar de um monte de coisa, de política, beleza, a gente pode falar, mas no final das contas a gente vai cair na educação. E aí eu queria perguntar como é que a gente podia fazer uma gestão melhor dessa educação, usando uma criatividade, botando o, o aluno na ponta e não o professor, sabe? O professor cuspindo matéria. E, na verdade, eu gostaria de ter um formato em que o aluno fosse mais colaborativo. E aí, se tem alguma sugestão aí de mudança. Boa, já que estamos na parte de educação, Gabriel, quer começar por você, para sua percepção disso? Eu acompanho completamente a tua percepção, Mauro, e também a tua frustração de que essas coisas, isso é um gargalo no final das contas, né? Todo mundo sabe que a educação é um gargalo e é alguma coisa importante, é uma coisa basicamente essencial, mas basta que você pergunte como, as pessoas também, a conversa encerra por aí. Né? É um clichê, é tipo a Miss Universo que fala que o que ela quer é a paz mundial, só basta saber como. Né? Todo mundo sabe que a educação é fundamental, mas o como que o bicho pega. Uhum. Eu sempre digo até para os meus alunos, o Aristóteles começa talvez um dos livros mais fundamentais da história da humanidade, a Metafísica, dizendo todo ser humano aspira ao saber, ele deseja o saber. A prova disso é que é a estima pelos sentidos. Todo mundo gosta de ver, de ouvir, de cheirar, de tocar. Só que aí você passa pela vida escolar e no final das contas você odeia aprender. Você odeia saber coisas. As pessoas não gostam de saber coisas. Né? Tipo, senta aqui, eu quero saber o que me interessa eventualmente para o dia a dia e tal, mas olha aqui, vamos, por exemplo, como você falou, vamos saber um pouco de biologia e que no final das contas é o nosso corpo, né? Saber como funciona coisas básicas da nossa fisiologia, por exemplo. Não. Né? Porque, na verdade, essas pessoas foram, ao longo do tempo, sendo atrofiadas na capacidade de aprender. E eu acho que, então, o primeiro como, que para mim é um imperativo aí para sair do clichê só da educação ser fundamental, é trabalhar a ideia de que educação tem que ser educação para um aprendizado que é basicamente uma virtude ou um valor que você tem que levar para a vida. E aí, puxando até, você falou da criatividade, Mauro, eu acho que, complementando só isso que o Gabriel comentou, eu acho que a criatividade, ela contribui muito, porque o olhar criativo nada mais é do que olhar por um ângulo diferente, do prisma. Então, o que a gente hoje percebe é que, assim, a educação no formato que a gente está fazendo não está dando certo, né? A gente não é nítido que os resultados não estão, sendo atendidos. Então, eu acho que a criatividade nesse momento, ela não é nem tanto a criatividade simples. A gente costuma, quando fala de criatividade, pensar, então vamos levar para um lado mais divertido, vamos levar para uma coisa mais engraçada, vamos tornar. E eu não acho que seria por aí. Eu acho que a criatividade nesse momento é para justamente olhar o problema por um outro ângulo. Falar, esse não está dando certo, então utilizar as ferramentas da criatividade para pensar outras formas que a gente pode desenvolver novas formas de aprendizado que deem resultado. Querendo ou não, o ser humano muda, né, com o passar das gerações e a gente precisa
ter criatividade para que a nossa educação também vá se moldando às novas realidades. E eu digo em coisas até bastante pragmáticas, do tipo, puxa, como é que a gente está vendo agora, muito nitidamente, que a gente, por exemplo, não tem uma boa estrutura para dar uma boa aula de forma remota. Todas as crianças com quem a gente conversa, todo mundo está reclamando, falando que não está sendo bom, que não tá atingindo, não está tendo a mesma desenvoltura. Então, está aí. Poxa, a gente está há quantos anos já com a tecnologia ao nosso dispor e a gente ainda não pensou bem sobre isso, né? Então, acho que a criatividade ela está mais nesse aspecto, de olhar formas diferentes de aprendizado, né? É um caminho tudo isso. Eu tenho trabalhado com empresas e eu acho que a gente sofre de uma carência que é acreditar no ser humano, tanto nas empresas quanto no processo educativo. Então, bom, tem vários estudos disso, né, desde efeito Pigmaleão, efeito Galateia, que fala a maneira que um professor acredita nos seus alunos, eles produzem os resultados, né? Mas levando isso para o extremo, quer dizer, que professor que olha para o seu aluno, óbvio que tem, né, mas dentro do sistema, e fala, nossa, esse cara consegue correr 500 quilômetros, passar fome e ser um modelo de virtude. Então, assim, acho que tem uma pergunta que deveria ser feita para todo mundo que vai para o sacerdócio da educação e ao construir o sistema da educação você gosta de gente? Você acredita na essência do ser humano, que ele pode ser melhor? E a partir dessa premissa, a gente deveria construir os nossos sistemas. A gente está numa oportunidade muito interessante agora, com essa questão da pandemia e com o ensino à distância. Eu vou botar ensino entre aspas, porque tem muita coisa que não está funcionando, mas os jovens estão buscando, né? Os meus filhos, que tem um 13 e outro 16, tá entre 17, a forceps, porque eu sou chato nisso, estão fazendo cursos que abertos em plataformas como internacionais, como a Doméstica, que são para profissionais. Eu falo, vocês têm 13 anos, vocês podem fazer isso aí, porque vocês podem já entrar e começar a pensar como é que funciona esse mundo. Mas é para adulto. E daí? E daí? Se conecta a isso. E eu acho que isso pode abrir outras janelas para que esses seres humanos busquem outras alternativas. E quem sabe seja um processo para a educação, para a escola se repensar. Apesar que eu sinto que está todo mundo esperando voltar ao normal para fazer as mesmas coisas o mais rápido possível. Que eu até tenho falado que não vai ser o novo normal, vai ser de novo normal. Tomara que não. Tomara que não, tomara que não. Eu vejo duas coisas que podem ajudar nesse processo aí da educação. Uma, aí não contradizendo o que o Carlos falou, mas indo num pouco numa linha, eu acho que sim, entender a educação, o aprendizado, né? Isso que o Gabriel falou, a gente gosta de aprender, então o que está acontecendo, né? Então, quebrar essa questão aí de não gostar de aprender, eu acho que esse gatilho do divertido para começar a compreender alguma coisa, ele é interessante. Então, tornar o aprendizado divertido, que seja no início, num gatilho, ali, num primeiro contato, eu acho que é uma forma interessante, sim, para a gente já quebrar essa barreira do aprendizado, de, eu não quero aprender, não tenho essa vontade. E aí, a segunda coisa, que acho que tem um pouco a ver com o que o Dani falou, é a questão de admirar, né, as pessoas pelo conteúdo, porque o que eu sinto é que, assim, na verdade, as crianças, as próximas gerações, elas são um reflexo do que elas veem, do que elas ouvem, né? E se a gente vê uma pessoa que é totalmente desprovida de conteúdo interessante, enfim, e a gente olha, essa pessoa faz sucesso e a gente aplaude isso, fala, olha como tá ganhando dinheiro, olha como tá fazendo sucesso, olha que maravilha, isso sim. É óbvio que isso vai desestimulando. Se a pessoa vê todas as referências dela, né? Ali, os ídolos, são pessoas sem conteúdo, ou sem um estudo formal, ou enfim, sem uma bagagem, é óbvio que ela não vai ter que isso é uma coisa importante. Então, eu acho que você começar também a dar para pessoas que tenham conhecimento, né? Colocar isso num outro lugar, num lugar de admiração, eu acho que isso vai gerar também uma modificação nessa forma de enxergar e que muda a educação. E entender que educação não é conhecimento, né? O conhecimento por si só não traz o aspecto virtuoso. É como o Mauro falou, aquela senhora nos ensinou, na sua humildade, uma lição de vida, ou todas as experiências. Então,
essa experiência é conhecimento, e não aprender matemática, aprender português, isso faz parte, mas a educação, para mim, abrange um outro espectro de atitude. E só uma coisa sobre isso que a Fê estava falando, de sociedade, de ver exemplos e tal. Infelizmente, no Brasil, o Brasil não passou pelo iluminismo. Nós ainda estamos na barbárie, a gente não passou pelo iluminismo. Não é engraçado, não dê risada não, cara. Pode ser tragédia, mas... A gente ainda não descobriu que para descer da árvore, você precisa ter uma visão de que a racionalidade humana tem que ser orgânica na sociedade. É por isso que o brasileiro não tem aderência a normas, o brasileiro não tem aderência... O conhecimento não é um valor social no Brasil. Isso que a Fê falou de, tipo, o que acaba sendo espelho ou paradigma para as crianças e tal, é evidente que não vai ser, porque o conhecimento, inclusive o conhecimento formal, não estou nem falando dessa formação de seres humanos virtuosos que vocês estão falando, não, eu estou falando o conhecimento básico, 4 operações, fazer regra de 3. Isso não está no escopo de valores na sociedade brasileira. Insistir na importância da educação é até meio ridículo. Porque não é um valor social, a educação não é um valor social. E aí por isso que eu falo que é meio uma coisa de miss, né? A gente sabe, no fundo, é uma ideia vaga de que é muito importante, mas, enfim, como não é um valor orgânico, tipo, jamais alguém vai... Aí a gente tenta resolver isso com técnica. Então vamos deixar divertido, vamos trazer tecnologia, vamos trazer... No fundo, a gente não desceu da árvore ainda. E agora, gente, aqui, sendo um talk show, né? A gente bebe aí, né, em algumas fontes. E, em homenagem ao programa Provocações, do Abu Janra, a gente faz aqui a nossa pergunta de todos os episódios, que é para você. Mauro, quero saber de você. O que muda o mundo? Na verdade, o que, assim, para mim, que eu tenho tentado vivenciar, e sem clichê mesmo sendo resposta de Miss, é o amor. É o amor, ponto final. De qualquer jeito que você queira envelopar ele. Pode ser que gentileza seja o amor. Pode ser que a educação seja amor. Né? E essa coisa da pandemia, do Covid, porque eu quero que volte para o normal. Pô, Deus me livre, cara. Antes a gente ficava falando assim, pô, não aguento mais. Pô, precisa mudar. Pô, precisa isso, precisa aquilo. Tá aí. Né? Não é sem dor, não é isento de sofrimento, não é isento, mas é um momento rico, né? Um momento que de crescimento, se a gente estiver atento. E eu acho que é o amor mesmo. Acho que sim, a gente é carente de amor. Muito bom. Mauro, queria agradecer muito a sua participação, foi riquíssima a sua contribuição, adorei o bate-papo, acho que falou em nome de todos aqui, porque foi muito prazeroso mesmo conversar com você. Queria deixar um espaço aqui, antes da gente fazer as últimas despedidas, um espaço para você falar dos seus canais, da empresa e tudo, onde a gente encontra a On The Rocks Aventura, onde a gente encontra você no YouTube, no Instagram, deixa aí um recado final aí para todo mundo. A On The Rocks é ontherocks.com.br. Eu sou esse nome aí que a Fernanda tentou falar, @MauroChasilev. Talvez se botar aí nos créditos, o pessoal me acha nas redes, no Instagram, no Facebook, etc. E, pô, pode mandar mensagem, sinal de fumaça, o que for, que eu fico muito amarradão de responder. Assim, provocações e tal, eu gosto muito. Então, E parabéns, cara, foi mó barato, foi inesperado. Assim, não tinha a menor ideia do que ia acontecer aqui. Eu gostei pra caramba. Muito legal, vocês estão de parabéns. Sem bússola e sem mapa, né? Tá errado. Ficar perdido é normal, mas a gente se acha, né? Te dá o jeito. E, nossa, gostei muito e com certeza quero marcar outros papos aí. Vamos ver, né? Quem sabe um dia eu ainda não chego nesses quilômetros todos aí, gente. Vamos pra Chapada Diamantina junto. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. E esse foi o Tagarela. Obrigado por estar aqui com a gente. Acompanha o nosso programa lá no YouTube. Se inscreve no canal para dar aquela força. A gente também tem a versão em podcast no Deezer e no Spotify. Vem tagarelar sempre com a gente. Valeu!